tudo em ordem por aqui, né, com a gente. Mas nas bolsas mundiais as coisas parecem estar fora da ordem, né? Tá tudo caindo, Guga Almeida. Como é que você tá olhando aí esse movimento de aversão ao risco, né? Petróleo subindo, gás subindo, eletricidade subindo, minério caindo, enfim, o mundo parece que está só de olho lá no conflito no leste europeu e reprecificando os ativos, reprecificando as estratégias aí em relação aos investimentos, hein, Guga? Pois é, né, Felipe? A gente começa a se dar conta de que, de fato, poucos entendem ou poucos sabem o que, de fato, o mercado vai fazer ou como é que vai se desenvolver. Estava comentando contigo antes, né, que me chamava a atenção quando começou o assunto sobre Rússia e Ucrânia. Poucos apostavam que esse assunto iria continuar por um período de tempo maior, né? E conforme vai passando o tempo, a gente percebe que os impactos, principalmente no preço da commodity petróleo e gás natural, vem gerando um problema inflacionário. Talvez essa possa até mesmo ser a guerra, uma guerra psicológica que faça com que os mercados balancem muito num momento de alta fragilidade das economias no mundo como um todo. Então tem que conseguir enxergar isso por um ângulo diferente. Tem que entender que o preço de equilíbrio dos mercados eles vão mudando ao longo do tempo e vão sofrendo impactos com todos esses movimentos. Por isso que o investidor tem que ser estratégico, por isso que o investidor tem que ter uma percepção macro, tem que ter uma estratégia técnica, para que possa combinar as duas coisas e surfar tendências e não ser impactado negativamente pelos seus vieses, porque o que mais se tem é viés. Eu tenho vieses, tu tem vieses, todos os investidores têm vieses, e não tem nada de errado em ter vieses, mas a gente tem que entender que, ao mesmo tempo que os nossos vieses nos potencializam, também ele nos fragiliza. Ele é o que nos fragiliza e tem capacidade de fazer com que a gente perca uma quantidade expressiva de capital se nós não respeitarmos que nós somos falhos. Tá? No momento, Felipe, o que eu estou enxergando aqui para a nossa bolsa, né? Se nós olharmos aqui para esse momento, nós continuamos parados nessa região dos 113 mil pontos. Tá? Ao meu ver, é a região mais importante, né? E eu já vinha conversando desde o início do ano, final do ano passado, quando nós estávamos aqui no período ali da última semana, pré-Natal e Ano Novo, eu já vinha falando sobre essa região dos 113 mil pontos. O mercado ali foi lá buscar as mínimas, fechar uma estrutura e subiu. Imaginava que poderia ser entre 111.500, 113 mil pontos, é onde a gente está balançando. Movimentos intradiários, até se consegue ter uma percepção de que em um curto espaço de tempo pode ir um pouco acima, né? Mas depois volta, como foi o caso de sexta-feira. A gente precisa de alguma coisa muito positiva nos mercados para jogar a bolsa em 125 mil pontos. Né? Porque o preço ele precisa ganhar força, se manter, fechar próximo das máximas e não devolver ao longo do dia. Quando o mercado ele devolve ao longo do dia, mostra que tem uma quantidade de participantes, né, dispostos a vender, e aqueles participantes que estão dispostos a comprar já não se permitem continuar comprando nesses patamares de preço acima do patamar de preço que a gente está agora. Tá? Então, é como se de fato o mercado tivesse encontrado, né, um ponto de equilíbrio dentro de todas as variáveis que nós temos agora no presente. Certo? Tem que ficar atento que a correção do minério de ferro hoje vai, né, impactar na cotação da Vale, tem espaço para correção, não sei se a gente vai olhar aqui no pre-market ou não em algum momento, mas o que me chama a atenção aqui no curto prazo, tá, Felipe, quando eu olho para os meus indicadores nessa região de preço, é o seguinte: nós já tivemos a primeira etapa de queda, tá, que foram aqui 3 dias, uma primeira correção, que corrigiu 25% de toda essa alta aqui, tá? O mercado tenta continuar subindo, mas olha como é que já está o comportamento aqui dos meus indicadores, né? Mostra que o mercado ele está muito alinhado com o momento que está agora, como se o preço estivesse próximo à média, vamos assim dizer. Tá? Então o mercado está num ponto de equilíbrio. Então a tendência ela está num patamar de preço, onde o mindset está nesse patamar de preço e começa já a apresentar uma certa fragilidade.
Tá? Então, se de fato vier alguma evidência que estimule o mercado a ter uma correção, tá? Um pouco mais de um pouco mais forte, o mercado vai cair, tá? Com uma intensidade para voltar pelo menos a 107 mil pontos, podendo voltar aqui para a região dos 101 mil pontos. Tá? Então, enxergando, olhando para cá, imaginar que tu saia de 113, 115, que é o que estava, e caia até 107 mil pontos, estamos falando aqui de uma queda em torno de 5,5%, 6%. Seria aí uma semana, né, mais negativa, uma semana mais temorosa do mercado. Então, eu estou nessa observação, né? Estou com esse olhar aqui, olha, eu tenho um espaço para uma correção um pouco mais forte. Infelizmente, essa correção mínima, ela volta para os patamares de preço que estava trabalhando ali na metade de dezembro, certo? Volta para dentro daquele patamar de preço e aciona novamente um ambiente de desconforto, né? Quando nós olhamos para os índices lá fora, né, eles estão muito próximos das suas mínimas desse ano. Né? Então, gera um certo desconforto de curto prazo. Tá? O que eu estou enxergando para o movimento intradiário, Felipe, o que eu enxergo aqui para o movimento intradiário aqui, para que nós possamos também entender o que tem aqui de cenário, tá? De alta e cenário de baixa. Tá? Começando aqui pelo cenário, vou começar aqui olhando o cenário de baixa. Tá? E aí me chama a atenção, eu queria, sempre tento deixar algum ensinamento aqui para o nosso telespectador. Tá? Notem como teve uma mudança de comportamento aqui nesse período que foi do meio-dia e meia, tá? Meio-dia e meia do dia 11, sexta-feira, tá? Até... Opa, sexta-feira não, dia 11, né? Até as 3h20 da tarde. O mercado não conseguiu continuar na mesma intensidade que tinha os movimentos anteriormente de alta, que mostrava, de fato, uma fragilidade, né, na continuidade do movimento. O mercado inverteu, né, corrigiu, certo? E corrigiu com bastante força, devolvendo aqui todas as duas intensidades de alta que nós tivemos. Tá? Então, olhando por este ângulo, tá, o que nós podemos esperar de queda para o mercado? Tá? Para tentar entender aqui, o que uma queda no mercado poderia levar agora no curto prazo para que nível de preço? Tá? Para a gente poder entender aqui. Ó, uma queda no mercado, dessa condição que nós estamos aqui agora, tá, teria condições de voltar aqui a 112 mil pontos, acredito eu. Tá? Uma queda mínima seria para 112, 111, 350, e no pior dos mundos, pior dos cenários, voltar aqui para 110, 250. Tá? Então esse seria o meu cenário negativo, olhando para uma fotografia dessa semana. Tá? Podemos atualizar amanhã, dependendo do comportamento que o mercado tiver. Tá? Então esse aqui é o meu cenário de baixa. Meu cenário de alta, Felipe, tá? Havendo algum estímulo positivo, mas olhando para a Nasdaq caindo 1,14 agora no pré-market, S&P caindo 0,80 e o Dow Jones caindo 0,70, me parece que o índice está caindo até pouquinho. E tem por que isso está acontecendo assim. Tá? Porque, na verdade, quem está operando o nosso mercado é o investidor estrangeiro. Então, a gente vai estar com uma movimentação mais intensa no Ibovespa quando? Quando a nossa bolsa estiver aberta e quando nós estivermos nos aproximando da abertura do mercado lá fora. Tá? Então, por enquanto, quem opera e negocia com mais força que o Brasil está sendo o investidor estrangeiro, por isso também que a gente não está com tanto impacto aqui nessa abertura do nosso mercado. Isso vai começar a se intensificar conforme o dia for passando no dia de hoje. Tá? Então, olhando aqui uma possibilidade de alta, o que eu estou enxergando é o seguinte: nós estamos aqui com 38% de repique dentro deste movimento, então as minhas projeções são 114.300, certo? A 114.600, acredito que esse vai ser se houver um movimento positivo agora, na parte da manhã, vai ser para voltar para esse patamar de preço, e o melhor cenário, até então, na minha fotografia com que eu tenho de dados para agora, seria 115.250, tá? Para alta, Felipe, eu estou utilizando essa base aqui como referência, tá? Que é esse movimento que está marcado aqui para vocês em cinza.